Se você perguntar para a maioria das pessoas por que elas ainda não construíram um patrimônio relevante, a resposta quase sempre será a mesma: falta de educação financeira. A ideia parece intuitiva. Se as pessoas aprendessem mais sobre dinheiro, investimentos e planejamento, naturalmente tomariam decisões melhores e enriqueceriam ao longo do tempo. Mas existe um problema sério nessa premissa. Hoje nunca se falou tanto sobre educação financeira. O assunto está em todo lugar: YouTube, Instagram, podcasts, cursos rápidos, livros, influenciadores especializados. Milhões de pessoas consomem esse tipo de conteúdo todos os dias. Ainda assim, os erros básicos de investimento continuam exatamente os mesmos. Isso levanta uma pergunta incômoda. Se tanta gente está aprendendo sobre finanças, por que tão poucas pessoas realmente constroem patrimônio de forma consistente? A resposta é desconfortável, mas importante. Grande parte da chamada educação financeira que circula hoje não é profunda o suficiente para formar bons investidores. Em muitos casos, ela é superficial, em outros, ela é simplesmente equivocada. E quando isso acontece, estudar mais sobre investimentos não necessariamente melhora suas decisões. Às vezes, apenas cria uma sensação de entendimento que não corresponde à realidade. Nos últimos anos, educação financeira deixou de ser um tema restrito a livros especializados ou cursos acadêmicos. Ela se transformou em um produto de conteúdo. Hoje existe um volume praticamente infinito de vídeos, posts, threads, cursos rápidos e newsletters prometendo ensinar como investir melhor, multiplicar patrimônio e alcançar independência financeira. À primeira vista, isso parece uma evolução positiva. Durante muito tempo, falar sobre dinheiro foi quase um tabu, e poucas pessoas tinham acesso a qualquer tipo de orientação estruturada sobre investimentos. O problema é que, quando um tema complexo vira conteúdo de massa, ele quase sempre passa por um processo de simplificação extrema. Ideias difíceis são reduzidas a frases curtas. Estratégias que dependem de contexto viram regras universais. Conceitos que exigiriam algum rigor acabam sendo apresentados de forma superficial para caber em um vídeo de poucos minutos ou em um post de rede social. Com o tempo, isso cria uma ilusão perigosa. O investidor começa a acreditar que gestão de patrimônio pode ser resumida a algumas receitas prontas, escolher certos tipos de ativos, seguir algumas métricas populares ou simplesmente replicar a carteira de alguém que parece bem-sucedido. Mas construção de patrimônio não funciona como uma lista de dicas rápidas. Ela envolve matemática financeira, risco, comportamento humano, horizonte de tempo e incerteza econômica. Se esse vídeo já fez você perceber que muitas decisões financeiras são guiadas mais por narrativas do que por fundamentos, talvez seja um bom momento para ir além do conteúdo superficial que domina a internet. Na minha formação completa, eu aprofundo exatamente os princípios que realmente determinam a construção de patrimônio no longo prazo, desde a matemática do crescimento composto até os erros conceituais que a maioria dos investidores nem percebe que está cometendo. Se quiser conhecer os detalhes, o link está na descrição. Porque o problema começa justamente no ponto mais básico. A base matemática de praticamente todo investimento é extremamente simples. Ela está por trás de financiamentos, títulos de renda fixa e projeções de patrimônio. É a lógica que descreve como o dinheiro cresce ao longo do tempo sob juros compostos. Essa lógica depende de alguns parâmetros: capital inicial, aportes, taxa de retorno e tempo. Mas existe um detalhe fundamental que muita gente ignora. O tempo não entra nessa relação de forma linear. Ele entra de forma exponencial. Isso significa que o impacto do tempo sobre o patrimônio cresce de maneira acelerada. É por isso que pequenas diferenças de retorno, quando acumuladas por décadas, produzem resultados radicalmente diferentes. É por isso que começar cedo é tão poderoso. E é por isso também que custos aparentemente pequenos podem destruir uma parcela enorme do patrimônio no longo prazo. O problema é que uma parcela enorme das pessoas que consomem conteúdo financeiro não domina esse raciocínio básico. Não consegue estimar mentalmente como um capital cresce ao longo do tempo. Não entende o impacto de 2 ou 3 pontos percentuais de diferença de retorno ao longo de 30 anos. Sem essa intuição matemática mínima, qualquer estratégia de investimento vira apenas narrativa. Vale então uma provocação direta. Se você não entende profundamente a lógica que governa o crescimento composto do dinheiro ao longo do tempo, você não está realmente tomando decisões financeiras informadas. Você está apenas seguindo histórias, opiniões e promessas. E quando isso acontece, você inevitavelmente se torna alvo fácil do mercado financeiro e de falsos gurus que vendem estratégias aparentemente sofisticadas, mas que na prática exploram justamente essa lacuna de compreensão. A partir daí, começam a surgir outros problemas. Um dos mais comuns é a forma como retornos são apresentados no conteúdo financeiro popular. Grande parte das análises fala sobre rentabilidade como se qualquer número positivo já fosse, por si só, uma boa notícia.
Você vê gráficos mostrando investimentos que renderam 10%, 12% ou 15% ao ano, acompanhados de narrativas que sugerem crescimento consistente de patrimônio. O detalhe que quase sempre fica ausente é simples, mas absolutamente fundamental. Esses números normalmente são retornos nominais. Retorno nominal é apenas a variação do valor do investimento ao longo do tempo, sem considerar o efeito da inflação. E ignorar inflação em uma análise de longo prazo não é um detalhe técnico, é um erro conceitual. A inflação corrói poder de compra continuamente, ano após ano. Ao longo de décadas, esse efeito se torna gigantesco. Para quem está construindo uma carteira com um horizonte de 20 ou 30 anos, o que realmente importa não é quanto o patrimônio cresce em números absolutos, mas quanto ele cresce em poder de compra. Em outras palavras, o que importa é o retorno real, não o retorno nominal. Quando essa distinção não é feita, surge uma percepção completamente distorcida de desempenho. Um investimento pode parecer excelente olhando apenas para a rentabilidade nominal, mas quando você desconta inflação, impostos e custos, o ganho real pode ser muito menor do que parece. Mas números nominais sempre parecem mais impressionantes, e por isso eles dominam o conteúdo popular. Outro exemplo clássico dessa simplificação equivocada é a obsessão por dividendos. Existe praticamente um subgênero inteiro de conteúdo dedicado à ideia de que construir carteiras focadas exclusivamente em empresas que pagam dividendos elevados, como se isso fosse, por si só, uma estratégia superior de investimentos. A narrativa é sedutora. A promessa de receber pagamentos recorrentes cria a sensação de renda passiva estável. Muitas vezes isso é apresentado quase como um equivalente financeiro de receber aluguel. O problema é que essa interpretação ignora um princípio básico do mercado acionário. Quando uma empresa paga dividendos, ela não está criando riqueza adicional para o acionista. Ela está apenas distribuindo parte do caixa que já pertence aos sócios. O valor sai da empresa e vai para o investidor. Na prática, é como tirar dinheiro do bolso direito e colocar no bolso esquerdo. O patrimônio total não aumenta simplesmente porque houve um pagamento de dividendos. O valor da empresa se ajusta a essa distribuição. Mais importante ainda, a literatura acadêmica analisa esse tema há décadas e o consenso é relativamente claro. Perseguir empresas exclusivamente com base em dividend yield não é uma estratégia que gera retornos superiores de forma consistente. Em muitos casos, ela apenas concentra o investidor em determinados setores e aumenta o risco da carteira. Mesmo assim, essa narrativa continua extremamente popular, não porque seja superior, mas porque é intuitiva e psicologicamente confortável. Outro erro recorrente é a tentativa constante de conectar cenário macroeconômico com decisões diretas de investimentos em bolsa. Basta abrir qualquer rede social para encontrar afirmações categóricas. A economia vai piorar, o país não cresce, o cenário político é ruim, portanto, investir em ações não faz sentido. Essa linha de raciocínio parece lógica, mas ignora como os mercados realmente funcionam. O preço das ações não reflete simplesmente o estado atual da economia. Ele reflete expectativas sobre lucros futuros, percepção de risco e a forma como essas expectativas já estão incorporadas nos preços. Em outras palavras, o mercado reage muito mais à diferença entre o que acontece e o que era esperado que acontecesse. Existe inclusive uma observação empírica curiosa. A relação entre crescimento do PIB e retorno do mercado de ações não é necessariamente positiva. Em diversos períodos históricos, países que cresceram mais rapidamente não foram aqueles que entregaram os maiores retornos em bolsa. Isso acontece porque crescimento econômico e retorno para o acionista são coisas diferentes. Mas esse tipo de nuance raramente aparece no conteúdo superficial. É muito mais fácil transformar qualquer notícia econômica em narrativa de investimento, e o próprio modelo de produção de conteúdo ajuda a explicar o porquê. Influenciadores financeiros vivem de atenção. Plataformas recompensam frequência, engajamento e volume. Isso cria um incentivo permanente para produzir novos vídeos, novas opiniões e novas estratégias o tempo todo. O problema é que o mercado financeiro não muda estruturalmente toda semana. Os princípios que realmente importam para a construção de patrimônio, diversificação, controle de custos, disciplina de aportes e horizonte de longo prazo, são relativamente estáveis. Eles não geram conteúdo novo todos os dias. Para continuar relevantes, muitos criadores acabam entrando em um ciclo de simplificação e novidade artificial. Surgem carteiras ideais, ativos imperdíveis, estratégias que prometem resolver o problema do investidor de uma vez por todas. Só que gestão de patrimônio raramente funciona assim.
Não existe uma carteira perfeita para todas as pessoas. Não existe um conjunto universal de ativos que funcione em qualquer contexto. E não existe uma estratégia única que elimine risco ou garanta resultados. Investir bem ao longo de décadas depende muito mais de processo do que de genialidade. Depende de entender risco, manter diversificação adequada, controlar custos e, talvez o mais difícil de tudo, evitar mudanças impulsivas baseadas em narrativas de curto prazo. Mas processos sólidos são menos atraentes do que promessas simples. Por isso, muitas vezes o conteúdo que ganha mais visibilidade não é o que forma melhores investidores, é o que parece mais fácil de seguir. Diante de tudo isso, talvez a pergunta correta não seja por que as pessoas cometem tantos erros financeiros. A pergunta correta é outra. O que a educação financeira de verdade deveria ensinar? Ela não deveria começar com listas de ativos, carteiras prontas ou estratégias da moda. Também não deveria começar com promessas de renda passiva ou independência financeira rápida. Educação financeira séria começa ensinando como o dinheiro cresce ao longo do tempo. Começa ensinando a diferença entre retorno nominal e retorno real. Explica como inflação, impostos e custos corroem patrimônio silenciosamente durante décadas. Mostra como diversificação realmente funciona e ajuda o investidor a entender os próprios vieses comportamentais. Porque muitos erros financeiros não nascem da falta de informação. Eles nascem da forma como reagimos emocionalmente ao risco, à volatilidade e às narrativas do mercado. Quando você entende esses princípios, grande parte das discussões que dominam a internet perde importância. A obsessão por dividendos deixa de parecer sofisticada. A tentativa de prever movimentos de mercado perde relevância. A busca pela próxima estratégia milagrosa simplesmente deixa de fazer sentido. E então surge uma constatação que pode parecer incômoda no início, mas que é profundamente libertadora no longo prazo. Construir patrimônio raramente depende de descobrir algo extraordinário. Na maioria das vezes, depende apenas de entender profundamente algumas ideias simples e ter disciplina suficiente para aplicá-las durante décadas. O problema é que essas ideias simples costumam ser soterradas por uma avalanche de conteúdo superficial que cria a sensação de aprendizado sem entregar compreensão real. Por isso, talvez o maior risco da educação financeira popular não seja a falta de informação. Hoje vivemos cercados por informação. O risco real é outro. É desenvolver a impressão de que você já entende o suficiente, quando na verdade ainda não domina os princípios que realmente determinam o sucesso financeiro no longo prazo. E enquanto essa ilusão de entendimento persistir, muita gente continuará estudando investimento por anos, sem jamais aprender o que realmente importa.